Ontem, rapaziada, vocês viram aqui no canal o lançamento do Vita 3K Plus, aonde o seu desenvolvedor conseguiu corrigir problemas de vários jogos que não estavam funcionando, como é o caso do FIFA 15, Call of Duty, o Assassin's Creed, o próprio Need for Speed Most Wanted, entre diversos outros jogos. E agora, como prometido para vocês, a gente vai testar em celulares menos afortunados do que um Red Magic. Vamos ter celulares com 4, 6, 12 GB de memória RAM e processadores com as suas GPUs Mali e, é claro, todo tipo diferente para a gente poder testar. A gente vai começar com os celulares mais potentes da mesa, como aqui o nosso X8 Pro, e lá para o finalzinho do vídeo a gente vai continuar testando em celulares mais fraquinhos, como por exemplo esse Redmi Note 8 com seu Snapdragon 665 ancião e, é claro, só 4 GB de RAM. Começaremos com esse celular mais poderoso porque aqui a gente já vai responder uma das suas dúvidas, né, que é justamente se ele funciona em GPU Mali. Afinal, esse Poco X8 Pro tem aqui o seu MediaTek 8500 Ultra e, bom, é uma excelente GPU Mali, só que a gente tem que ver se ela funciona tão bem para os emuladores como o Vita 3K Plus. E a gente vai começar com um jogo que a gente não testou ontem no Red Magic. A gente vai começar com ele mesmo, Killzone. Muita gente me pediu para testar esse jogo, que é um dos jogos mais pesados aqui do Vita 3K, e é claro, já é bom a gente ver como que tá rodando dentro da própria GPU Mali. Bom, rapaziada, esse é o estado do Killzone pra gente poder jogar. Na GPU Mali, isso daqui pode ser um pouquinho mais dificultoso para você. É claro, ele vai começando a ganhar um pouquinho mais de FPS, né, dependendo ali de quantas shaders são criadas, porém, se você tiver uma GPU Mali, você vai ter algumas dificuldades. Aqui a gente tá pegando por volta desses 24, 23 FPS. Como eu falei para vocês, é um jogo que é bem pesado, então é bem comum a gente ter esse nível de desempenho aqui dentro do Killzone, mas para uma GPU Mali até que tá bem interessantíssimo, né, rapaziada? Vale lembrar, não estamos falando de uma GPU Mali fraca e geralmente o Vita 3K é até melhor em algumas GPUs Mali. Mas o Killzone, apesar de tudo, a gente está conseguindo abrir e jogar ele aqui dentro de um celular com uma GPU Mali. Não apenas isso, né, rapaziada? Jogar ele dentro de um emulador de PS Vita, já que o próprio Vita 3K, quando a gente abria esse jogo, ficava completamente zoado, todo bugado. Agora não, agora a gente está conseguindo aqui jogar esse jogo. É claro, tá com FPS nada legal? Sim. E você vai precisar de um celular um pouquinho mais poderoso, ou pelo menos com um processador Snapdragon, se você quiser rodar ele com 100% ali, né, tendo os seus 30 FPS para você poder jogar. Mas ainda assim, é bem impressionante ver que mesmo aqui nessa GPU Mali, a gente já consegue abrir e rodar o Killzone sem nenhum tipo de glitch gráfico ou coisa acontecendo, igual acontecia anteriormente. Além do Killzone, outro jogo que vocês me pediram incessantemente para testar na GPU Mali era o FIFA 15. E aqui, rapaziada, é claro, igual eu mostrei para vocês no vídeo desse Vita 3K, a gente precisa vir na aba de gráficos e vir até aqui embaixo no Memory Mapping e colocar ele em Native Buffer. Isso daqui serve para qualquer celular que você quiser rodar FIFA 15. Se você colocar em qualquer outro aqui, ele simplesmente não vai rodar o seu FIFA ou vai rodar totalmente bugado, então você precisa colocar aqui Native Buffer no seu FIFA 15. E sim, a gente pode ter ainda alguns glitches gráficos acontecendo em outros menus, rapaziada, mas o que importa pra gente é se a gente tem esses mesmos glitches na hora que a gente entra dentro do jogo. Pelo menos aqui, para você poder treinar, né, as suas batidas no gol, tá tudo funcionando. Tem alguns glitches gráficos? Sim, mas é bem importante a gente ver que dentro do jogo, pelo menos, a gente não tem maiores glitches assim de coisas piscando e coisas que podem dar aqui probleminhas, né, se é que vocês me entendem. No geral, rapaziada, é uma excelente performance, a gente consegue pegar aqui os nossos 60 FPS para se jogar aqui o nosso FIFA 15, e sim, eu estou ciente do bug que a gente tem de não ter a narração. Isso daí é um bug que, infelizmente, ainda não foi consertado nessa versão do Vita 3K Plus, mas, bom, já que o nosso jogo já foi consertado e a gente está conseguindo jogar sem ele crashar ou sem ele simplesmente ficar completamente zoado, a gente pode ter aí uma esperançazinha de que no futuro toda a narração seja corrigida e, é claro, rapaziada, que a gente consiga jogar o FIFA 15 com a narração completa. E, é claro, rapaziada, essa daqui é a forma mais de boa para você poder jogar um fifinha dentro do seu celular, mesmo que ele seja aqui uma GPU Mali ou então um celular com processador Snapdragon, Exynos ou qualquer outro jogo, porque
é bem leve jogar no PS Vita. Passando para o nosso próximo celular, a gente vai ter aqui o nosso saudoso Poco F5. Aqui a gente já sai de uma MediaTek para um Snapdragon, e aqui a gente vai ter um Snapdragon 7 Plus Gen 2, que vocês já estão cansados de ver aqui. De novo, se você quiser jogar o FIFA 15 nele, Native Buffer, e é claro, aqui, como é um processador Snapdragon, a gente vai precisar de um driver Turnip. Nesse caso aqui eu estou utilizando o Turnip 26.0 Auto Tuner. O FIFA aqui, já com processador Snapdragon, é um pouquinho menos bugado do que o que a gente tinha ali com a nossa GPU Mali, né, rapaziada? Os menus pelo menos não ficam piscando, não fica nada assim atrapalhado. Porém, na hora que a gente chega aqui na nossa gameplay, a gente pode ver que as pessoas ali atrás não ficam muito boas, né, rapaziada? A torcida não fica muito legal, mas pelo menos não é uma coisa tão importante assim na hora que você for jogar. Afinal, você não vai ficar vendo a torcida a todo momento. E ainda assim você vai conseguir um nível de desempenho bem satisfatório. Vocês puderam ver que ele deu sim algumas travadinhas, a gente ainda tem algumas travadinhas, né? Afinal, esse celular aqui é um pouquinho mais fraco do que o que a gente vai ter ali com o próprio Poco X8 Pro, mas ainda assim, rapaziada, mesmo com essas pequenas travadinhas aqui ou ali, a gente tá tendo uma performance extremamente sólida para se jogar esse FIFA 15. Eu joguei aqui uma partida completa utilizando esse mesmo celular, então a gente já pode ver que mesmo assim ele dá ainda algumas travadinhas, mas cara, não é nada assim tão terrível ou injogável. A gente consegue jogar, ele dá algumas pequenas travadinhas, mas isso daí são alguns pequenos stutters. Perto de que antes a gente simplesmente não conseguia rodar esse jogo, é claro que dessa forma é muito melhor do que simplesmente não rodar, não é mesmo, rapaziada? Fora que ainda continua sendo uma das versões mais leves do FIFA pra gente conseguir jogar dentro de celulares como esse Poco F5, sem ter que depender aí de um emulador de PC que vai utilizar bastante memória RAM. O próximo jogo da nossa lista é o Uncharted Golden Abyss, ou Golden Abyss, não sei como você quer chamar, que sim, funciona aquele FPS hack de 30 para 60 FPS, e a gente já consegue jogar um jogo como esse em 60 FPS, aqui utilizando um Poco F5. E vai lembrar, rapaziada, por mais que eu não tenha mostrado aqui para vocês, ele também funciona na sua GPU Mali, sem todos aqueles glitches gráficos de ficar piscando na sua tela, o que é uma coisa muito boa, afinal era um bug muito frequente aqui no seu Uncharted, ele ficar piscando, e principalmente utilizando o Vita 3K original, a gente tinha vários glitches gráficos ainda dentro dos processadores Snapdragon. Então não era uma coisa exclusiva ali que a gente tinha só, por exemplo, nas GPUs Mali, era uma coisa que afetava bastante aqui os gráficos do Snapdragon, e aqui, rapaziada, vocês já podem ver que tá tudo funcionando, e com 60 FPS perfeitinhos aqui pra gente poder jogar. Vai dar algumas quedas de FPS aqui ou ali, mas ainda assim você consegue jogar, e o bom é que agora ele está salvando, diferente das outras vezes lá que a gente jogava no Vita 3K original, que ele simplesmente não salvava o seu progresso. Aqui, rapaziada, só para mostrar para vocês rapidinho, o Uncharted rodando em uma GPU Mali, tal qual aqui o nosso Poco X8 Pro, e é claro, dá pra gente poder ativar também o FPS Hack, só que aqui eu não tinha ativado, então por isso a gente tá pegando esses 30 FPS, mas ele roda de boa também a 60 FPS. E pra gente começar os testes aqui em um celular mais fraquinho de verdade, a gente já vai ter o nosso Pocophone F1, rodando ele, Need for Speed Most Wanted, rapaziada, que também está funcionando na sua GPU Mali. Eu testei ali no nosso Poco X8 Pro e eu sei que ele está funcionando e funciona muito bem a 30 FPS, ok? Só não mostrei aqui para vocês porque senão a gente ia ficar sem tempo para mostrar em outros dispositivos. E aqui, cara, por incrível que pareça, o Poco F1 tá conseguindo rodar. É claro, não nos 30 FPS fixos como a gente poderia querer, mas, mano, é um celular bem fraquinho, bem antigo, e a gente tá rodando ele a 19, 20 FPS. Cara, isso daqui é bem incrível. Vale lembrar também que o nosso Need for Speed Most Wanted não é um jogo fácil assim pra gente poder rodar, até mesmo no próprio Vita 3K. Mesmo que a gente rodasse bugado, ele não abria em todos os dispositivos, principalmente nos dispositivos mais fraquinhos, então a gente tem aqui já uma grande melhoria só dele estar abrindo e a gente poder jogar essa primeira parte. Claro, rapaziada, a gente tá conseguindo jogar a 16, 17 FPS. Então, se você tiver um celular um pouquinho mais forte do que esse Poco F1, que é bem antigo, com certeza você já vai ter um desempenho muito mais satisfatório aí por volta da casa dos seus 30 FPS. Se você tiver um Poco X6 Pro, um Poco X7, um Poco X8, o próprio Poco F5, o Poco F3, você já vai estar tendo um desempenho muito melhor do que esse daqui para você poder rodar esse jogo dentro do seu celular.
E é claro, sem precisar da emulação do PC, que apesar da emulação do PC estar melhor em termos de FPS, ela é sempre um pouquinho mais pesada do que a própria emulação do PS Vita, então para celulares fracos e com pouca memória RAM, pode não ser o tão ideal aqui para você rodar, enquanto o PS Vita usa bem menos memória RAM, usa bem menos recursos aqui do seu processador e, é claro, rapaziada, consegue rodar em muito mais celulares. E surpreendentemente, rapaziada, um outro jogo que dá pra gente poder testar aqui nesse Poco F1 antigaço é o Call of Duty Black Ops Declassified. E olha só, 20, 18, 19 FPS, é claro, o FPS não vai ser aquelas mil maravilhas que a gente poderia esperar, mas ainda assim, rapaziada, é impressionante ver que esse jogo, que é bem pesado de se rodar aqui no emulador do PS Vita, tá conseguindo ser minimamente jogável, né, ou pelo menos rodável aqui dentro desse celular. É claro, tem aí ainda algumas travadinhas, algumas coisinhas que poderiam ser melhores? Sim, e provavelmente é por conta justamente do Poco F1 ser um celular um pouquinho mais antigo e tudo mais, mas ainda assim é bem impressionante ver que ele tá rodando aqui dentro desse tipo de dispositivo e a gente consegue jogar ele bem de boa. De boa dentro do possível, né? Se você considerar aí os seus 21, 25 FPS jogáveis, dá pra gente poder jogar numa boa e a gente tá conseguindo fazer até algumas coisinhas boas. Chegando aqui na parte de fora, ele ainda se mantém nessa taxa dos seus 21, 22 FPS, o que ainda é bem interessante pra gente, justamente para considerar que a gente tá rodando aqui dentro de um Poco F1. Eu jurava que iria rodar bem menos jogável do que isso daqui. Eu achava que ia pegar uns 8, uns 7 FPS, mas nunca subestimem o poder de um Poco F1. E por último, mais ou menos importante, temos aqui ele, Redmi Note 8 com 4 GB de RAM para a gente poder testar esse emulador. E é claro, a gente vai começar com o Fifinha, né? Porque eu sei que vocês querem saber se o Fifinha tá rodando bem dentro dele também. De novo, Memory Mapping no modo Native Buffer. Se você quer rodar o FIFA sem glitches gráficos, tem que ser no Native Buffer. Peguei aqui jogadores completamente aleatórios, rapaziada, só pra gente poder ver isso daqui o jeito mais rápido e fácil possível. A gente ainda vê que tem alguns probleminhas ali com a torcida, né, principalmente a parte de trás ali, e vai lembrar, aqui nesse Redmi Note 8 eu optei por colocar uma resolução interna menor, então a gente tá renderizando em 0.5x ao invés do 1x de resolução, igual a gente estava fazendo com todos os outros celulares. E, meus amigos, por mais incrível que pareça, a gente chega a rodar, né? Jogar é uma outra história. A gente tá pegando ali os nossos 20, 21 FPS. O bom é que pelo menos o FPS do PS Vita não é travado ali dentro dos nossos 30 ou 60 FPS, então ele não fica numa câmera lenta enquanto a gente joga, mas, é claro, rodar um jogo de esportes a 20 FPS é uma coisa assim completamente tenebrosa, ainda mais no futebol, que você geralmente está acostumado ali com aqueles 60 FPS para você poder jogar. Jogar 20 FPS definitivamente é uma experiência, vamos dizer assim. Eu recomendo? Não, mas pelo menos é uma forma de quem nunca jogou um Fifinha, dos mais novos, poder jogar aqui dentro do seu celular, e eu acabei tomando gol. É bom, rapaziada? Não, definitivamente não, e eu não recomendo você jogar, mas é bom ver que um celular bem mais fraquinho do que qualquer outro que a gente já testou, tá rodando um jogo como FIFA. E olha só, senhoras e senhores, apesar de todos os glitches gráficos possíveis que a gente tá jogando aqui, a gente chegou a minimamente iniciar uma partida e a gente tá pegando 45 FPS. Pegou ali uns 45 FPS, foi o máximo que a gente conseguiu pegar. Porém, rapaziada, o nível de desempenho não é nada legal pra gente poder executar esse jogo aqui dentro do Redmi Note 8. E a gente tá pegando ele 44, 41 FPS, tem várias horas que ele trava pra caramba, e é claro, rapaziada, isso daqui não é nada sustentável. Além dos glitches gráficos, a performance não é a das mais interessantes, mas é bom saber que mais um jogo está abrindo, e assim, quase jogável dentro do Redmi Note 8, se não fosse aqui justamente por conta de todos esses glitches gráficos, que eu acho que é por conta do nosso driver turnip.
talvez a gente teria uma oportunidade de conseguir jogar ele, ok? Então, se não fosse tudo isso, quem sabe a gente poderia ter uma performancezinha interessante para jogar ele, mas no estado que está, com tudo bugando e glitchando, eu não recomendo tanto assim, porque você pode ter aí alguns probleminhas de dor de cabeça, principalmente. E por mais louco que isso pareça, Uncharted Golden Abyss ou Golden Abyss está rodando no Redmi Note 8, galera. É claro, 0.5x de resolução, mas a gente conseguiu abrir e pegar um FPS extremamente respeitável. É claro, algumas partes ainda vão ter vários glitches gráficos, principalmente essas partes aqui que ele mostra alguns dos controles para a gente poder utilizar. Mas, cara, a parte que importa pra gente, que é a parte da gameplay, meus amigos, isso daqui tá rodando lisinho igual a manteiga, fi. Olha, cara, é um Redmi Note 8 de anos e anos atrás. Tá rodando aqui a 30 FPS esse jogo. Apesar dos glitches gráficos, não dá pra gente falar que isso daqui tá ruim, o jogo tá fluindo com uma beleza, e vale lembrar, o Redmi Note 8 só tem 4 GB de memória RAM, rapaziada. Dá pra gente poder jogar numa boa aqui dentro dele, e é claro, rapaziada, conseguir pegar os nossos 30 FPS. Então, mais uma vez, se mostrando o Vita 3K, mais uma atualização aqui excelente, no caso, o Vita 3K Plus. Esperamos que as próximas atualizações corrijam esses bugzinhos gráficos que a gente tem ainda em alguns jogos, corrijam a narração aí do FIFA e de outros jogos, e é claro, rapaziada, que ele continue a melhorar o trabalho do PS Vita dentro dos celulares Android. No geral, esse daqui foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou! Tchau, tchau! Vamos ver se eu só consigo pegar esse carinha aqui, e agora sim, vamos acertá-lo, conseguimos.